Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de evangelho, né? Um evangelho que a gente possa refletir, estudos que a gente possa refletir, né? Então, para começar a cantar uma musiquinha aqui, vai serenizando. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando minha mente e o meu corpo, pareço flutuar quando penso em Jesus. Eu sinto paz quando penso em Jesus. Minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a desculpar. Quando penso em Jesus, só quero Bom, feito a nossa música, né? Eu gostaria de ler um pouquinho ainda o estudo que nós estávamos fazendo sobre o livro O Encontro dos Oito, né? É um livro que nos permite, né, refletir sobre questões muito importantes. Acredito serem questões muito importantes, então nós vamos dar continuidade para a gente conseguir aí desenvolver o assunto, né? Então vamos lá. Então a gente parou no capítulo 2, o botânico. Quando retornaram para o quarto, depois da palestra de Elvésio, os 8 companheiros tinham a convicção de que uma nova vida estava começando para eles. As palavras de Elvésio ainda ressoavam em suas mentes e, mais do que nunca, estavam cientes de que a felicidade de cada um dependia deles mesmos. Hamilton, com o coração apertado pela saudade de sua mãezinha, lembrou-se da frase ouvida na palestra sobre a necessidade de refazer a caminhada e começou a chorar. Compungidos, os companheiros, para acalmá-lo, tentaram levá-lo a recordar a palestra da manhã. A analogia feita por Elvésio sobre o peixinho
que queria conhecer o mar, foi lembrada. Todavia, Hamilton, sem se importar com a afirmação de que o homem não chora, extravasou todas as lágrimas represadas durante anos. Somente depois de verter copiosas lágrimas, acalmou-se e, para desabafar, contou com os amigos a sua triste história. Apresentado no capítulo anterior, ao contar a sua desdita e se expor diante dos companheiros de forma clara e objetiva, deu ensejo para que os demais também quisessem contar as suas histórias. Elcio Tavares adiantou-se, começou. Vou lhes contar o que aconteceu comigo, para que cada um de vocês possa avaliar o sofrimento de um réprobo. E então, Elcio, compassadamente, foi narrando os acontecimentos de sua última existência, parando de quando em vez para enxugar algumas lágrimas que teimosamente desciam em seu rosto. Nasci num pequeno povoado na região centro-oeste, bem longe da civilização. A cidade mais próxima tinha aproximadamente uns 100 quilômetros de distância daquele fim de mundo. Fui o segundo filho do casamento de Raimundo Tavares e Maria Celeste Tavares, a mais velha, pois era uma menina e se chamava Nicole. Meu pai, homem trabalhador e ambicioso, tanto fez que conseguiu comprar um pedaço de chão onde ele começou a cultivar bananas. Depois do meu nascimento, ainda vieram ao mundo através deles Ernesto, Celso, Marcelo, Judite e Jonas. O cultivo de bananas tornou-se uma boa fonte de rendas e também de mão de obra, pois todo filho que podia carregar um cacho de bananas não ficava em casa brincando. Houve tempos em que, referindo-se à nossa família, diziam Raimundo e suas incansáveis formiguinhas, e na verdade éramos como formiguinhas em seus carreiros. Vivíamos felizes e muito unidos, pois aprendemos com os nossos pais que o amor no coração vale mais do que o dinheiro no bolso. Papai, apesar de ser semi-analfabeto, fazia de tudo para que seus filhos aprendessem pelo menos um pouco. Eu era o mais esforçado, queria estudar, aprender mais, para um dia poder sair daquela vida. Carregar bananas o dia todo não era comigo. Quando eu estava com os meus 14 anos, apareceu lá em casa um senhor de cabelos brancos e que dizia ser professor de botânica. Enquanto ele se deliciava com a penca de bananas que lhe ofertamos, ouvia as minhas lamúrias sobre a falta de escola naquela região. Fiquei boquiaberto quando o professor Sampaio, esse era o seu nome, me convidou a ir com ele para a cidade, pois ele me ajudaria nos estudos. Hoje em dia, nenhum pai em sã consciência deixaria um filho ainda mais de menor acompanhar um estranho. Creio que quando as coisas têm que ser de um jeito, tudo se torna favorável. Meu pai, que sabia das minhas pretensões de estudar um dia, acabou deixando que eu acompanhasse o professor. Fui para a cidade morar com um tio por parte de mãe e, com a ajuda de Sampaio, iniciei os meus estudos. Estudava de manhã e, em muitas tardes, acompanhava o professor em suas pesquisas. Depois de muitos anos, através de esforços e sacrifícios, terminei o curso de botânica e então, em tempo integral, dedicava-me somente ao trabalho. Nessa época, o professor Sampaio, um tanto adoentado, já não saía pelas matas em suas pesquisas e, como trabalhávamos para o Instituto de Pesquisa do Governo, passei a ir sozinho. Enquanto isso, meus pais e meus irmãos
continuavam em suas terras no cultivo de bananas. Nicole se casara com o filho do comerciante que comprava toda a nossa produção. E o Celcinho já estava noivo e se casaria em breve. Eu tinha adoração por uma moça que conheci na faculdade. Ah, como era linda a Morgana! Só que ela gostava do Fabrício, um nosso colega. E assim, desiludido, tornei-me solitário. A tragédia. O meu trabalho, diferentemente de muitos, principalmente dos exercidos em escritórios, era cansativo. Ter que andar a pé pelo meio das matas e cerrados não era nada fácil. Todavia, eu já estava acostumado. Saía da casa do titio, pois continuava ainda morando com ele. Lá pelas 8 da manhã e já levava a matula prontinha. Na hora do almoço, era só esquentar e comer. Apesar de ser cansativo, era gratificante poder trabalhar coletando folhas, cascas e raízes de árvores, ouvindo o cantar dos pássaros e poder ver esse ou aquele animalzinho fugindo espavorido com a minha presença. Nos dias ensolarados, poder lavar o rosto e me refrescar nos córregos de águas tão claras que deslizavam serenas como bênçãos de Deus. Tudo ia indo às mil maravilhas, até que um dia, ao preparar o pequeno fogareiro para esquentar o almoço, encontrei dificuldades por estar ventando. A muito custo consegui acender aquela geringonça e coloquei a marmita para esquentar. Enquanto deixei o almoço esquentando, desci até o pequeno riacho para apanhar água, pois a que eu levara de casa derramou-se com a minha afobação em acender o fogareiro. Quando eu estava voltando, vi uma fumaça saindo na minha direção, em que deixei minha tralha. Corri feito um doido varrido e com galhos folhosos que cortei em alguns arbustos, tentei apagar as chamas, que se propagavam rapidamente devido ao vento. Porém, era inútil. O incêndio se alastrava assustadoramente. Não sabia o que fazer. Por perto não existia nenhuma habitação onde pedir ajuda. De início pensei em escapar o mais depressa possível daquela mata. Contudo, acovardei-me diante de um acontecimento que era de minha responsabilidade. Não era de meu feitio. Tentei então verificar se o riacho corria apenas daquele lado do pequeno morro onde eu estava trabalhando ou se existia também água do outro lado. E depressa, pois o vento soprava de baixo para cima, me encurralando. Enquanto estava nessas conjecturas, indo de um lado para o outro como uma barata tonta para fugir das labaredas, verifiquei que estava cercado. O vento soprava para o lado em que eu estava indo, isto é, morro acima. Desesperado, sem saber o que fazer, pois não queria morrer carbonizado, tardiamente tentei fugir, mas não tinha como. Naquele momento, em minha mente, apareciam imagens como flash, mostrando fogueiras consumindo corpos de pessoas apavoradas. Desorientado, com os olhos ardendo e enxergando pouco devido à fumaça, cometi a maior loucura que um ser humano poderia cometer. Tirei uma faca que trazia na cintura, cravei-a de encontro ao peito, procurei tirar a minha própria vida antes que o fogo fizesse. Triste sorte a minha, meus amigos. Sofrendo horrores pela brecha que a lâmina da faca me abriu no peito, ainda sobrevivi o suficiente para sentir meu corpo ser devorado pelas chamas. Imaginem vocês o que senti logo após ao me ver num local estranho, totalmente desconhecido, com vegetação tão esquisita, mirrada, totalmente envolta em constantes trevas e sentindo o cheiro de carne queimada. Só mesmo quem sentiu os horrores de ser fritado vivo pode saber quão triste é, revelando o passado. Nesse momento, a narração de Tavares foi interrompida, pois Silvestrini, que estava entrando, pôde ouvir o finalzinho do relato de Elcio. Demonstrando a maior boa vontade e compreensão, o diretor daquele hospital esclareceu. Fique tranquilo, meu filho. Alguns acontecimentos da vida fazem parte da bagagem que trazemos do passado. Outros são acrescentados, graças à nossa experiência e falta de fé em Deus. Desculpe-me, bondoso irmão.
Mas o Senhor está dizendo que o que aconteceu comigo tinha que acontecer? Vamos por parte, Elcio. No tempo da Inquisição, alguém investido em um cargo de importância na igreja mandou muita gente boa para a fogueira. A vida do botânico deveria ser extinta através do fogo. Prova escolhida por você, mesmo antes de renascer, para resgate de tantos débitos perante a justiça divina. Quer dizer que eu consegui pagar? Digamos assim para melhor compreensão. Você veio ao grande armazém do mundo, pagou uma dívida e contraiu outra, o suicídio. Todo suicídio é sempre um ato de rebeldia contra as leis de Deus. Aquele bondoso e iluminado espírito, após colher a impressão de cada um sobre a palestra de Elvésio Fontanelli, desejou paz a todos e foi cuidar de outros afazeres, deixando-os absortos em seus pensamentos. Continuando o tratamento. Os tratamentos para a harmonização das condições mentais de qualquer suicida são demorados e feitos com muito amor, com dedicação. Existem no plano espiritual seres dedicados que, à maneira dos especialistas na Terra, estudam, se preparam para dar o melhor de si em favor dos necessitados. O Hospital Maria de Nazaré, sob supervisão de Dr. Marco Silvestrini e sob proteção da Mãe Santíssima, contava com uma equipe de técnicos capacitados em aplicar a fluidoterapia no alívio dos padecimentos de que eram portadores. E até mesmo a hipnose, para capacitar o paciente ao entendimento do porquê de terem encontrado tantos tropeços em seus caminhos e que, por não terem sido enfrentados com coragem e dignidade, os arrastaram ao suicídio. Jonas Duprat e Ciro Meneguzzi eram dois dos que se empenhavam com amor no tratamento dos recém-vindos do Vale dos Suicidas. Não apenas no tratamento em si, mas também procurando orientá-los, transmitir-lhes todas as oportunidades, palavras de conforto, de coragem e de fé em Deus. Não podemos nos esquecer que todos os suicidas, por terem interrompido o curso normal da vida, em suas futuras existências terão que arrastar problemas como atrofias, enfermidades complexas e até mesmo a idiotia. Se a infeliz criatura tinha atingido com um projétil partes sensíveis do cérebro. A vida não aplaude os melodramáticos e nem castiga a fragilidade dos indecisos. Eles colhem de acordo com o que semeiam. Todavia, sempre felicitará com novas oportunidades de crescimento aos que fazem do amor um dever. E para finalizar a questão 946, o que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções do mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação, do que em sua impiedade chamam de acaso ou de fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem, com efeito, lhes favorecer num instante, mas é para os fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Livro dos Espíritos, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Muito bacana esse evangelho, né? Esse estudo, que nos convida a refletir sobre a vida de Elcio, né? Você vê que ele cometeu o suicídio e a gente sabe que o suicídio não é a saída para o sofrimento, né? É, na verdade, um objetivo de resgate que estamos aqui. Então, enquanto espíritos eternos, a vida não acaba com a morte, ela apenas continua. Então, vamos fazer da nossa vida um manancial de bênçãos e de trabalho e de serviço ao Cristo. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra.
Para finalizar, vou cantar uma música aqui para vocês. Todo o céu se organiza para nos transformar. Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de abismos podem ver de nossas próprias mãos. Sentimentos turbantes brotam vou por dentro me preparar pra sempre meu dia sentar. Invencíveis fonte de amor e fraternidade. Desejo apenas amar todo mar de afetos cativar. Vem pra resplandecer dentro do ser ao Pai glorificar. Amar é mais dar que receber, deixar fluir a força divina. Amar é mais dar, deixar fluir a força divina. Nós apenas amar, apenas amar, apenas Tenha um excelente dia, abençoado dia 25 de dezembro, dia de Natal. Que Jesus abençoe sua vida, seus amigos, sua família, sua casa, seu trabalho, suas profissões. Que vocês tenham um Natal abençoado, iluminado por Deus. Amém.